Com a chegada do outono, é comum o surgimento de doenças respiratórias como rinite, sinusite e algumas alergias. Por isso, você vai saber agora como lidar com essas enfermidades. A chegada do outono e o início do período de tempo seco trazem uma conhecida preocupação: o aumento da incidência de doenças respiratórias, especialmente em crianças. A doença é causada pelo vírus sincicial respiratório, que pode levar especialmente os bebês a quadros de tosse, cansaço e falta de ar, com necessidade de uso de oxigênio e algumas vezes suporte ventilatório em UTIs. A gente está entrando no período de maior sazonalidade que a gente chama da pediatria, né, que tem uma demanda muito alta, principalmente por causa das doenças respiratórias, então que acometem principalmente as crianças. Quanto mais nova, às vezes pior os sintomas. Os principais problemas respiratórios na criança são principalmente crianças que já têm um problema de respiratório, como asma, alergias respiratórias, infecções respiratórias causadas por vírus. Então, a gente começa esse período, geralmente final de fevereiro, início de março, que ainda está quente, mas porque a gente tem esse retorno das crianças, principalmente nas escolas. Então, a gente começa a ter um aumento da circulação dos vírus respiratórios. Isso vai acontecendo ao longo do primeiro semestre inteiro, e a gente vai trocando alguns vírus, né? O principal vírus dessa época do ano, que acomete as crianças menorzinhas, os bebês, é a bronquiolite. E à medida que o outono, o inverno vai chegando, a gente tem um aumento ainda maior de outros vírus, principalmente porque as crianças começam a ficar mais presas, evitam sair por causa do frio, principalmente, e se aglomeram mais, principalmente nas escolas, creches e até em casa. Então, acaba que essa troca de vírus fica muito mais fácil. Então, as crianças adoecem com mais facilidade. Hábitos simples podem ajudar a evitar os principais adoecimentos nessa época do ano. Manter o ambiente bem ventilado, evitar contato com pessoas doentes, locais fechados e com aglomeração de pessoas, além de tomar água com frequência, especialmente nos dias de umidade mais baixas, são alguns deles. Então, por isso é muito importante nessa época do ano uma vida saudável. Um pilar disso seria uma boa hidratação. Várias outras medidas a gente pode fazer para poder melhorar, né, essa prevenção das infecções. Então, vida ao ar livre, né, as crianças evitarem lugares muito aglomerados, hidratação, uma boa nutrição e, principal, consultas regulares com o pediatra e a vacinação. Outra medida muito importante de prevenção é fazer a lavagem nasal das crianças com soro fisiológico, umidificando e limpando a mucosa de partículas como poeiras, poluentes e alérgenos, reduzindo o excesso de muco e também facilitando a absorção de medicamentos nasais quando necessários. Crianças gripadas sempre deve ser feita a lavagem nasal várias vezes ao dia. Em períodos de baixa umidade, sempre está umidificado, o ambiente deve ficar umidificado. Então, às vezes, uma toalha molhada durante a noite, bem molhada, você vai ver que ela vai acordar sequinha. Então, isso pode ajudar para umidificar. Mas uma lavagem nasal com uma quantidade menor, se a criança não está gripada, pode sim umidificar essa via aérea e diminuir os sintomas dessa secura.